Fala, torcedor vascaíno, hoje é dia de guerra, hoje é dia de clássico, e nesse vídeo você vai ver a provável escalação do Vasco para o jogo de logo mais às 6h30 da noite no Maracanã. E tem novidades na lista de relacionados do Vasco para o clássico desse domingo. A novidade é o Felipe Coutinho, que está recuperado de sua lesão e provavelmente vai estar na lista de relacionados do Vasco. Outra novidade é o suíço Maxime Domingues, que também vai estar à disposição do treinador Rafael Paiva. E a arbitragem para a partida já está definida. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo você vai ver todas as últimas novidades, notícias do Vasco da Gama. Então conto com o seu like, a sua inscrição nesse canal que é muito importante, seu compartilhamento também desse vídeo que ajuda pra caramba. Agora sem enrolação, vamos para as notícias, vamos conversar um pouquinho sobre o jogo de logo mais entre Flamengo contra o Vasco. A primeira informação é que saiu ontem do Vene Casagrande e do Lucas Pedrosa é o seguinte, é que o Felipe Coutinho e o Lucas Piton estão relacionados para o clássico 2 milhões. Então, clássico entre Flamengo e Vasco vai acontecer no Maracanã, a gente vai trazer todas as informações nesse vídeo aqui também, tá bom? Então, o Felipe Coutinho está de volta após a sua lesão. Cara, se Deus quiser, ele consiga desempenhar seu bom futebol que a gente sabe que ele tem e que ele cumpra as expectativas do torcedor vascaíno que tem no jogador. Sem sombra de dúvida, um jogador que tem muita qualidade, que pode ajudar muito o Vasco nessa reta final de temporada do Campeonato Brasileiro e semifinal da Copa do Brasil. Então espero que ele consiga desempenhar um bom futebol. E o Lucas Piton é um ótimo lateral, que sem dúvida nenhuma é titular absoluto na equipe do Vasco, tá? Então o Lucas Piton estava sendo uma incógnita se ia ou não pro jogo, então ele está confirmado e provavelmente vai ser titular, tá bom? A outra informação que surgiu também é sobre o Maxime Domingues, que é do mesmo Lucas Pedrosa e do Vene Casagrande do SBT. É o seguinte, é que o Maxime Domingues será relacionado para a partida de logo mais no Clássico de Milhões e pode fazer sua estreia com a camisa do Vasco. Então, um nome novo aí na lista de relacionados, né? Que é o Maxime Domingues, o suíço, o meia suíço aí. Eu, por incrível que pareça, criei uma expectativa maneira no jogador, nele no Jean David. A gente já viu o Jean David jogando um pouquinho também e acabou. A gente tá acabando gostando do jogador. Mesma coisa que eu não senti a mesma coisa pelo Emerson Rodrigues. Para mim foi um jogador que até agora não desencantou para mim, tá? Não demonstrou ainda que, caraca, esse jogador aqui vai ser importante pra gente. Ainda não demonstrou isso pra mim. Mas é um jogador que, cara, a gente vê que ele tem força de vontade, que ele tenta, que ele busca. Só que a tomada de decisão dele é muito ruim. Mas ele tem tudo para melhorar essa situação e ser um jogador, uma peça muito importante pro Vasco da Gama nessa reta final de temporada, tá bom? Então, Maxime Domingues, o meia suíço, pode fazer sua estreia já contra o Flamengo nesse domingo. E é novidade, obviamente, é mais um reforço ali pro Rafael Paiva, caso precise colocar em campo. A outra novidade que a gente pode falar também é sobre a mulambada. Cara, eles vão ter um destaque deles, né? Que é o De La Cruz, está fora do Clássico dos Milhões. Então, cara, ele tá fora, é um jogador muito importante que, na minha opinião, esse ano tava sendo o ponto-chave ali no meio-campo do Flamengo. E ele, cara, tá fora do jogo de hoje. E é muito importante, ajuda pra caramba, né? Querendo ou não, pra gente é um reforço, pra eles é um problema. Então, cara, sem dúvidas nenhuma, um reforço muito bom pra gente. Além dele, obviamente, o Pedro também, que infelizmente acabou tendo aquela lesão no ligamento cruzado anterior pela seleção brasileira, tá fora da partida também. Ele que era o artilheiro do Brasileirão e do Flamengo. Então, esses dois jogadores estão fora da partida de logo mais contra o Vasco da Gama. A outra informação é a seguinte, informação não, né? Mas a provável escalação do Vasco e da mulambada tá na tela para vocês. Segundo o GE, que é o Globo Esporte, e também esse site aqui, que é o Joga 10, é muito importante a provável escalação do Vasco e a provável escalação do Flamengo. Tem algumas mudanças, algumas alterações pra gente saber um pouquinho também, e é bem maneiro. Vamos lá para a escalação do Vasco primeiramente. Obviamente, o Gigante da Colina vai ser escalado pelo Rafael Paiva. No gol, Léo Jardim. Lateral direita, Paulo Henrique. Na dupla de zaga, Maicon e Léo. O Maicon que estava sendo uma incógnita ali por conta daquela fratura no nariz, que ele ia acabar fazendo exame e tudo mais. Acabou fazendo o exame e deu realmente que ele fraturou o nariz, só que foi uma fratura bem pequena. Então não vai deixar ele de fora da partida de logo mais. Do lado dele, o tão questionável Léo,
cara, a gente tem que apoiar, querendo ou não. É um jogador que, querendo ou não, fez uma partida ok na partida contra o Atlético Paranaense. Não fez nada de diferente, nada do tipo, mas acabou não fazendo merda, né? Então isso que importa. Espero que faça uma ótima partida contra a Mulambada, tá bom? Na lateral esquerda, o Lucas Piton também, que estava sendo uma incógnita para ver se ele ia ou não. Se ele não fosse, eu acho que o Rafael Paiva ia começar com o Vitor Luiz, mas o Lucas Piton vai pro jogo também. Na dupla de volante ali, Hugo Moura, que é titular absoluto, tá comandando o meio-campo do Vasco. E no lado dele, o Sforza. Tá aquele sinalzinho ali para vocês estão vendo, mas é porque pode ser que o outro jogador que entre o lugar ali no lado do Hugo Moura seja o Matheus Carvalho, Matheus Cocão, tá? Então por isso tem aquele sinalzinho ali. E aí na ponta direita vem o Ryan, tá? O mesmo sinalzinho do Sforza. Por quê? Porque talvez o Rafael Paiva comece com o Emerson Rodrigues, tá bom? No lugar do Ryan. Eu acho que ele vai iniciar com o Emerson Rodrigues, tá? Muito por conta daquela situação do Ryan no último jogo na Copa do Brasil, que ele acabou sendo expulso por uma infantilidade e tudo mais. Eu acho que ele vai começar com o Emerson Rodrigues, que é um jogador mais de velocidade, ajuda mais na marcação. O Ryan, querendo ou não, não é ponta, gente. O Ryan é centroavante. Então, eu acho que o Vasco vai começar com o Emerson Rodrigues. Mas, nessa provável escalação do GE, tá falando que o Ryan vai começar. No meio-campo, o Dimitri Payet vai ser titular na partida de hoje. E na ponta esquerda, perdão, o David vai ser titular também. E no centroavante, nosso atacante, Pablo Verratti. Tomara que o Verratti faça 3 gols hoje em cima da Mulambada, se Deus quiser. Então essa é a provável escalação do Vasco da Gama pro jogo de logo mais, tá bom? Então a escalação que é o que mais que a gente tem. A gente não vai ter ali o João Vitor, que é um jogador muito importante, querendo ou não. Não é aquele jogador que tem ótima qualidade, nada do tipo, mas pelos jogadores que a gente tem no nosso elenco na zaga, ele é um ótimo zagueiro. E aí, o time da Mulambada, eles veem o seguinte, o treinador é o Tite, o goleiro é o Rossi, lateral direito, Varela, dupla de zaga, Fabrício Bruno e Léo Pereira. E tem a estreia no time deles também, que é o Alex Sandro. Se aqui tem novidade no Vasco, que é o Maxime Domingues na lista de relacionados, lá também tem, que é o Alex Sandro, lateral esquerdo. Dupla de volante, Eric Pulgar e Léo Ortiz. E ali, na ponta direita, o Gerson, que é um volante, está fazendo aquela função ali. De Arrascaeta no meio, Luiz Araújo na ponta esquerda e Bruno Henrique no ataque. Eles que estão sem Pedro, sem Dela Cruz, então tá meio uma confusão ali naquela situação, né? Então, gente, é mais ou menos essa a provável escalação do Vasco e da Mulambada para o jogo de logo mais às 6h30 no Maracanã. E aí você, que não sabe, acabou dando um anúnciozinho aqui, mas sem problema nenhum. O jogo acontece no local, é no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 6h30 da noite. Então você, cara, que mora no Rio de Janeiro, tome cuidado aí em qualquer lugar, mesmo que você não vá para o estádio, tente não frequentar os trens e tudo mais, porque você sabe como fica o Rio de Janeiro em um clássico entre Vasco e Flamengo. Querendo ou não, infelizmente, tem essas confusões, essas brigas, e aí causa até morte, etc. Tá? Então toma cuidado nas ruas do Rio de Janeiro nesse domingo, porque vai ser bastante perigosa por conta desse clássico, obviamente. Horário, 6h30, como eu falei. A arbitragem já está definida, que é o Rafael Claus, tá? Árbitro da FIFA. Muito questionado, querendo ou não também, né? Apesar que não tem árbitro para apitar, que a gente acha que seja bom e tudo mais. Eu não tenho nenhum árbitro na minha mente que eu fale assim, pô, esse árbitro aqui ele é bom. Não vejo ninguém, tá? Sendo bem sincero para vocês. A outra novidade não, né? O árbitro assistente é o Danilo Ricardo Simon Maniz. O assistente 2, Marcelo Carvalho Vangassi. E o quarto árbitro, Paulo Belens Alves do Prazeres Filho. E o assessor Antônio Pereira da Silva. Inspetor, tá ali o nome também. Quem tá no VAR? Rafael Trace. Nome bastante conhecido também. Ali com ele tá o Leone Carvalho Rocha. E o segundo ali junto com ele também, José Mendonça da Silva Júnior. Então tá aí as arbitragens, tudo definido, local, data, para vocês ficarem sabendo, tá bom? A outra informação é essa aqui. É para você que não vai para o estádio, não vai para o Maracanã, vai assistir de casa e quer saber onde vai passar o jogo. O jogo vai passar no Premiere, tá bom? No Premiere, no Pay-Per-View, você que sabe, não vai ser jogo da Globo. Então, quem vai narrar a partida? O Paulo Andrade, ex-narrador da ESPN. Então, Paulo Andrade será o narrador do Clássico dos Milhões neste domingo. E vai ter os comentários de Grafite e Eric Faria, tá bom? Essa informação é do News
Almirante. Então é mais ou menos essas informações aí do jogo de hoje. A gente sempre faz aquele videozinho de hoje soltando para vocês ficarem sabendo sobre todas as últimas novidades e notícias do Vasco, sempre, tá bom? Então, gente, muito obrigado de verdade pelo seu apoio no nosso canal, pelo seu like, que é muito importante. Falta somente 5 inscritos pra gente bater 1.200 inscritos no nosso canal. Grato de verdade pelo seu apoio, pela sua presença no nosso canal, que é importante pra caramba, tá bom? Beijo no coração de todo mundo, que o Vascão vença hoje, se Deus quiser, que a gente consiga se vingar da mulambada, tá? É aquele 6 a 1 que a gente tomou ali lá no início do ano, tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso. Muito obrigado de verdade pela sua presença nesse vídeo. Conto com like. A sua inscrição no nosso canal é importante pra caramba, ajuda muito. Sei que é chato ficar pedindo toda hora, mas ajuda pra caramba do engajamento do nosso canal pra gente crescer cada vez mais. E óbvio, se você gosta do nosso trabalho, é muito importante, tá bom? Então, gente, é mais ou menos isso. Um abraço pra vocês, que o Vascão vença hoje, se Deus quiser, tá bom? Saudações vascaínas. Lembrando pra vocês que hoje tem live pós-jogo, talvez, tá? Então não garanto pra vocês 100%, mas talvez vai ter aquela livezinha pós-jogo, trocando aquela ideia com vocês e comentando sobre a partida. Se Deus quiser, vai ser com a vitória do Vascão. Então é isso, beijão no coração de vocês, fiquem com Deus. Um ótimo jogo também daqui a pouco pra todo mundo e tenham cuidado nas ruas, tá bom? Saudações vascaínas e é isso.